Veja no ICL Notícias, segunda edição. Mais de 40 anos de prisão. Encare a vida de frente e não perca a tua fé. PGR pede condenação de Jair Bolsonaro e do núcleo central do golpe. Papuda, lhe espera. Boa estadia lá, valeu? Acabou o amor. Eduardo Bolsonaro escancara a briga com Tarcísio de Freitas e diz que governador está a serviço das elites brasileiras. Efeito bumerangue. Popularidade de Lula volta a subir após tarifaço e tramóia de Bolsonaro e Trump. And he fought hard for those people, and they want to put him in jail. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar e nós estamos ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira, no canal da Voz Trabalhadora no YouTube, também no canal da Pop TV no Rio Grande do Sul. E boa tarde para você que nos ouve pela web rádio São João, diretamente de Quixadá, no Ceará. Falando em Ceará, já estamos a postos nessa mesa redonda com o maior que nós temos. Boa tarde, querido Chico Sá. Querida, obrigado. Obrigado mais uma vez. Estamos aí num cenário, né, que se você pensar assim, o que era o Brasil há 15 dias, um Lula sangrando em praça pública, popularidade indo para o buraco, a oposição tentando enfraquecê-la a todo custo, e você pega hoje, pesquisa, situação política, força política do Lula, a história mudou em pouquíssimo tempo. Muito bem, eu acho que vale a pena a gente ir direto para Brasília, para começar falando desse parecer da PGR, que pediu a condenação do Bolsonaro, de outros 7 réus também. Elô, boa tarde para você. Já vou chamar uma tela para mostrar as possíveis penas que o Bolsonaro deve pegar. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Chico. Eu vou começar com o que seria a melodia desse dia, né? Ai, virou, né, Chico? Porque o que o Chico acabou de falar é isso mesmo. Virou muita coisa. O vento tá soprando para outro lado aqui. Tem assunto que não acaba mais. Então, vamos para as suas telas, Gabi. Vamos nessa, Elô. A gente vai traçar aqui um panorama, vamos dizer assim, dos crimes do Jair Bolsonaro. A gente tem organização criminosa. Então, essa é a primeira tela que a gente traz aqui. Vou pedir para a nossa equipe colocar para a gente. Organização criminosa pode dar até de 3 até 8 anos de cadeia, até 17 anos com agravantes. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito, entre 4 e 8 anos, golpe de Estado entre 4 e 12, dano qualificado pela violência e grave ameaça de 6 meses a 3 anos de prisão e deterioração de patrimônio tombado de 1 a 3 anos. Então, a gente trazendo aqui os crimes que foram imputados ao Bolsonaro pela PGR, e isso é importantíssimo, né, Elô? Tem outros ali também que a PGR trouxe mais detalhes, depois a gente vai falar do Braga Neto, de como a parte mais violenta foi atribuída a ele, mas a PGR, ela traz um relatório, vamos dizer assim, né, um parecer mais completo, porque a gente teve produção de provas ao longo desse inquérito, né? Com certeza, e eu acho que a introdução dessa peça é muito importante porque ela faz um resumo muito bem feito do que foram esses anos de tentativa de golpe, porque ela não se resume a um dia, nem a um mês, nem a um ano. Foram anos de tentativa de golpe. Agora, vou avisar para vocês também, apesar da gente estar nesse clima de que agora vai, é bom a gente saber que dificilmente o Bolsonaro vai ser preso ou vai ficar preso. Ele pode ser preso, ficar numa cadeia um dia 2, mas pela idade, especialmente pelo estado de saúde, dificilmente ele vai cumprir pena na cadeia, na penitenciária. Ele pode e deve, muito provavelmente, cumprir pena
domiciliar, prisão domiciliar é o que a gente deve esperar daqui para frente para não ter expectativas falsas. Mas como eu ia dizendo, esse resumo da PGR é muito bom, muito forte, muito consistente. E uma das coisas que me chamou a atenção é que ele coloca a ABIN e a Polícia Rodoviária Federal como instituições chaves nessa tentativa de golpe. Agora, a gente precisa dizer e repetir várias vezes, Bolsonaro tratado e é pedida a condenação dele por ser o líder de uma organização criminosa. Aliás, Chico, eu conversei hoje com a Damares Medina, a advogada, que vem muito aqui no ICL conversar com a gente, né? Ela disse que tem uma expectativa ali de uns 30 anos de condenação e também ela faz coro aí o que a Elô está falando. Não deve, se vocês estão esperando que o Bolsonaro vá para Papuda, gente, é bom a gente ter o pé no chão aqui, até por conta do caso do Fernando Collor, pode abrir um precedente. Por conta da saúde do Jair Bolsonaro, a defesa dele deve logo pedir uma prisão domiciliar, né? Exatamente, Gabi. A doutora Damares conhece a lei, a Elô acaba de comentar assim, da maneira mais apropriada. Não adianta a gente iludir nosso público com prisão em regime fechado. Prisão em regime fechado no Brasil é normalmente para preto, pobre, para os desamparados do país. Se a pessoa tem alguma ali posição, se foi político, se exerceu algum cargo, dificilmente essa pessoa vai para o chilindró da forma mais clássica no Brasil. O Collor abriu as porteiras, né? O Collor está com 75, apresentou diagnóstico de começo de Parkinson e de bipolaridade. E se livrou, foi para um apartamento comprado, inclusive com o roubo, na praia de Jatiuca, que é uma beleza, é uma maravilha lá em Maceió. O destino do Bolsonaro deve ser o mesmo. Não é de frente para o mar, é em Brasília, mas vai ficar ali pedindo iFood, tirando onda com aquelas piadas de quinta série para o resto da vida. Elô, quer comentar? Parece que só nas injustiças é que a prisão cola, né? Porque quem ficou preso foi o presidente Lula, veja você, né? Exato. Mas ele não precisou fugir e nem pedir auxílio do Donald Trump, né, para tentar escapar da prisão. Aguentou, isso é bem importante. Aguentou firme e fez a luta dele o tempo inteiro, sem recorrer a Mr. Trump. Aliás, Elô, eu estava falando sobre a atuação de outras pessoas bem importantes, outros réus importantes nessa história. A PGR, ela destacou muito a atuação dos militares nessa parada, né? No entorno do Jair Bolsonaro, aliás, a gente está falando de um núcleo que tem muitos militares. A gente tem que relembrar quem compõe o núcleo 1 sempre da trama golpista, que a gente também chama de núcleo crucial. Tem o próprio Jair Bolsonaro, a gente já falou aqui, que faz parte, é o cabeça, vamos dizer, dessa história. Depois, a gente pode olhar para o Alexandre Ramagem, ex-diretor-geral da ABIN. Os integrantes também fazem parte aqui, Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, Anderson Torres, aliás, tem uma história muito curiosa aí que a PGR joga à luz, né, envolvendo o Anderson Torres, depois a gente vai falar sobre isso também. Ex-ministro da Justiça, o Anderson Torres, o Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, também, para não deixar de fora e a gente fechar aqui o nosso núcleo crucial, Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da presidência, também conhecido como delator dessa história toda, Paulo Sérgio Nogueira e ex-ministro da Defesa, o Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil de Bolsonaro. Elô, para a gente fazer olhar de cima aí quem que está participando dessa parada, eu também não sei, depois a gente vai trazer especificamente o caso do Anderson Torres, Elô, mas não sei se você quer dar uma olhada, talvez para algum desses integrantes. O Braga Neto tem um papel fundamental nessa história, né? Ele foi apontado até pela PGR ali, falando a respeito de ações mais violentas nesse grupo golpista. Me chamou a atenção isso. E tem também o Heleno, claro, que é o grande mentor, né, que desenhou como as coisas deviam acontecer e a sequência dos eventos. E se você olhar o quadro que a PGR fez das defesas, ela bota cada um dos acusados, faz um quadro, o que era acusação e o que a defesa alegou.
A defesa do Heleno não tem praticamente nada, o quadro é praticamente vazio. Agora, eu acho muito interessante também, porque eu acompanhei aqui o depoimento das 52 testemunhas que foram chamadas nesse caso do Núcleo 1. E dessas 52, apenas 5 eram testemunhas de acusação, fora o delator Mauro Cid. E dessas cinco testemunhas, 2 eram fundamentais e eram 2 militares. Era o Freire Gomes e o Batista Júnior. Então, assim, se os militares dominaram, né, a tentativa de golpe, se eles eram majoritários no número de pessoas envolvidas, também foram 2 militares que acabaram ajudando a puxar, acho que mais de 50% do motivo para eles irem para a cadeia foi justamente a atuação desses outros 2 militares, né? Mesmo que um deles a contragosto, mas foi. Exatamente. Não, o nosso chat tá curioso aqui em relação de quem poderia ir também para a prisão domiciliar. Olha, pelo listão aqui, eu acredito que apenas o general Heleno, pela idade, poderá descolar um atestado e se livrar de uma prisão, de uma papuda, por exemplo. Mas o resto, pelo que eu sei, é pessoal novo, tem saúde, não vejo ninguém ali com nenhum quadro assim, né, Lu, que possa garantir uma prisão domiciliar. Só visto ali o general Heleno. Tem que ver, porque a idade avançada é configurada aqui, pelo que eu estou vendo, né, para prisão domiciliar, 80 a mais. Augusto Heleno ainda tem 77, de repente pode passar uns anos ainda. Mas leva ali umas caixas de remédio e tal e se livra, né? Ele que sempre demonstra tanto vigor, né, Lô, nas falas dele, de repente... Não tinha ninguém doente na hora da tentativa de golpe. Não havia ninguém doente na hora de ameaçar de morte o Alexandre de Moraes, o Lula e o Alckmin. Agora vai adoecer todo mundo. Pode preparar maca, hospital, que vai ser uma onda de atestados sem fim. Elô. Eu acho que todos eles deviam ir para a cadeia, mas eu concordo com você, Chico, que o Heleno provavelmente é o único que talvez escape e consiga uma prisão domiciliar. O Braga Neto já está preso continuará. Paulo Sérgio não tem problema de idade nem de vigor para não ser preso. Você tem aí o Ramagem, que também não tem motivo nenhum para não ser preso. O Mauro Cid, a Procuradoria pediu que ele seja também condenado por conta do vai e vem dele nos depoimentos, né? Na delação premiada, ele contou coisas, escondeu outras, depois foi obrigado a voltar mais de uma vez. Então pediu que tenha uma redução de pena de apenas 1/3. Então ele também vai parar na cadeia, ele é jovem, então eu não vejo mais ninguém. Eu acho que, como você disse, só o Heleno talvez escape, porque apesar da idade dele, como a Gabi destacou bem, ainda não ter chegado aos 80 anos, se você encontrar o Heleno no supermercado, como eu já tive o desprazer de encontrar mais de uma vez, a impressão que dá é que ele é muito mais velho, sabe? Bom, Elô, eu acho que a gente pode ter, então, novidades a respeito dessa história, né? Eu falando aqui sobre uma possibilidade de prisão domiciliar. Agora, vamos falar do caso do Anderson Torres, gente, porque é muito curioso. A gente vai aqui abrir a matéria do Kleber Lourenço, aqui a manchete que está no nosso site, para você que nos acompanha em vídeo. PGR constata falsificação de bilhete aéreo apresentado por defesa de Anderson Torres. Essa é a chamada da reportagem aqui. Então, a Procuradoria-Geral da República identificando indícios de falsificação do bilhete aéreo pela defesa do Anderson Torres, porque foi quando ele justificou que estava viajando para os Estados Unidos, né, em 2022, em novembro, para ser mais específica, de 2022, e a PGR diz que essa passagem, aí estou falando passagem entre aspas, ou posso dizer aqui suposta passagem, né, foi apresentada num print de tela. Assim, pode ser tela de celular ou de computador, né? E não tinha nenhum comprovante de compra, não tinha
código de reserva válido, quando você compra uma passagem de avião, você recebe esse código, né? Bilhete eletrônico também, que é emitido ali de uma forma regular, enfim. É muito curioso como as pessoas parecem que não fazem o mínimo ali, né? E o voo não existe, né? Exato. O voo não tem ninguém, Exatamente. ninguém voa, é um voo fantasma. Porque bastou uma consulta ali. Qualquer jornalista faz isso num trabalho de apuração, né? Uma consulta formal ali. A PGR foi na companhia aérea, que no caso era a Gol, e aí não achou o código de localizador. É muito fácil identificar, né? Não teve milhagem esse bilhete, né? Milhagem alguma. E tem que ressaltar que é o mesmo personagem que perdeu o celular. Caiu no rio, caiu ali num bueiro, ia andando e caiu no bueiro. É o único personagem dessa história toda que diz que perdeu o celular e ficou tudo bem também. Então, não achou o código, Elô não achou o nome do Anderson Torres na reserva e não achou nem o voo Brasília-Orlando que a defesa apresentou no processo. Olha, eu vou te falar, Gabi, eu hoje dei os parabéns para o Kleber, porque essa foi a primeira matéria que eu li a respeito desse assunto. Aliás, li assim que eu acordei, porque quando eu vi no site o título, eu falei, nossa, isso aqui é bom. Por quê, né? Porque esse era o grande álibi do Anderson Torres. Ele dizia, e eu faço uma retificação aqui, a viagem dele foi em janeiro, foi no dia 6 de janeiro. Então ele viajou para não estar aqui no dia do quebra-quebra, né, aqui em Brasília no dia 8. Então ele disse que comprou a passagem muito tempo antes, que isso já estava programado as férias com a família. E aí, quando você vai ver a matéria, o que ele fez? Ele tirou uma foto da tela da passagem, do que ele diz ser a passagem. E como você disse, quando a PGR foi lá checar, não tinha, esse código não batia, não tinha passagem, ou seja, era um ponto importante da defesa do Anderson Torres, que agora, com essa, parece ser uma mentira, somada ao fato dele ter ido para os Estados Unidos, ter visto de longe que o golpe não tinha dado certo e ter perdido, entre aspas, o celular, isso vai se somar, né, na hora da decisão contra ele aqui no Supremo Tribunal Federal. Mas eu achei essa, assim, porque eles foram... A matéria é muito boa porque ela vai numa prova fundamental e desmonta essa prova. Então, eu achei sensacional essa matéria por conta disso. Foi muito importante. Muito boa. Kleber Lourenço é o nome do repórter. É o nome do repórter. Identificou... Olha, além de ser, chega a ser curioso que a gente está rindo, é um absurdo, claro, né, gente? Como que se apresenta um bilhete falso num processo dessa monta, né? Acho que é um negócio impressionante mesmo. Olha, essa turma era acostumada a montar... Mas olha, Gabi... A montar em escala industrial fake news, então acha que tudo vai colar, verdade, né? Verdade. Exatamente. Não, e eu achei muito interessante também porque na introdução da acusação da PGR tem uma página lá muito boa que ele diz assim, eu vou tentar reproduzir ipsis literis, que eles não se cansavam, não se cansavam, a organização criminosa não fez questão de documentar quase todas as fases de sua empreitada. Ou seja, de uma maneira bastante irônica, o PGR disse que eles deixavam prova para trás de tudo que faziam, ressaltando a inteligência desse grupo. É isso, é uma parte para quem tiver curiosidade, acho que a página 34 aqui, essa que a Elô estava lendo aqui, eu estava acompanhando essa leitura, Elô. Eu queria também trazer a repercussão do parecer da Procuradoria-Geral da República, que recomendou a condenação não só do Bolsonaro, mas dos outros 7 réus também, por parte, primeiro, do próprio Jair Bolsonaro. Ele há pouco deu uma entrevista para o Poder 360, falando a respeito disso. A nossa equipe aqui já tirou um trechinho para a gente poder falar a respeito, Elô. Então ele diz o seguinte, abre aspas, vou até respirar fundo aqui. Não teve armas. Se pegar as polícias legislativas da Câmara e Senado, nenhuma arma foi apreendida. É uma denúncia que fica difícil de se defender. É quase você se defender, por exemplo, de ter matado um marciano e nem o corpo do marciano estava lá.
Gente, a essa altura do campeonato, Bolsonaro, faça-me um favor. E com essa cascata, a gente sabe que tinha um caminhão lotado de bombas e combustível, com 600 litros de combustíveis, colado no aeroporto de Brasília para ser detonado na véspera do Natal de 2022. Então, se isso não é arma capaz de acabar com o Natal de todo mundo que transitasse pelo aeroporto ali em 22, eu não sei mais o que é. Aquela quebradeira, se aquela quebradeira toda não é um tremendo terrorismo ali, eu também não sei o que é. Para com isso. Elô. Chico, eu acho que tem outra coisa, né? Que, por exemplo, essa bomba que você falou na véspera do Natal, o George Washington, que foi quem armou a bomba e entregou para o motorista que foi lá colocar a bomba, no carro dele, a polícia encontrou um verdadeiro arsenal. Várias armas, metralhadora, não sei se tinha, mas tinha espingarda, tinha AK-47, tinha detonador, tinha munição a fartar. E, além disso, né, a gente tem que entender como é que é a maneira desse pessoal operar. Eles queriam sair armados, dando tiro por aí para tomar, para dar o golpe e tomar o poder? Não, eles queriam provocar uma tremenda confusão na cidade de Brasília e criar uma tremenda instabilidade no país para, em nome dessa estabilidade, legitimar a declaração de estado de sítio, estado de emergência ou de GLO. A mesma coisa com essa bomba no aeroporto de Brasília, provocar confusão, instabilidade e, com isso, justificar uma GLO. Como estão tentando fazer, porque a continuação do golpe está aí na nossa cara, que é essa tentativa de criar instabilidade econômica no país via Estados Unidos, via Donald Trump. Então, é isso que eles fazem o tempo todo e que a gente tem que ficar atento. Então, não precisava de arma no dia 8 de janeiro. Precisava era botar o exército na rua, botar as forças armadas na rua para aí sim tomar o poder. Exato, essa observação da Elô é muito boa, né? É um golpe continuado. Se você tenta estremecer o país todo mês, todo dia, como é o caso agora dessa operação via Donald Trump, isso é continuação. É a mesma natureza, é o mesmo pensamento e da mesma turma. Só lembrando que naquela troca de mensagens, né, que foi identificada pela Polícia Federal, também a Marinha, ali o comandante da Marinha dizia tanques prontos. Né? Exatamente. E depois, na fase dos depoimentos, desmentiu, né? Negou que tivesse, mas fato é que essa mensagem foi enviada e estava ali nesses esclarecimentos, nesse documento da Polícia Federal também. Então, se a gente for puxando o fio aqui, desmonta completamente essa afirmação do Jair Bolsonaro. Mas os filhos dele, lógico, que foram para o X também para reclamar desse documento da PGR. E o Eduardo, ele puxa ali todos os crimes que são imputados contra o Bolsonaro, dizendo que o PGR Gonê pede até 43 anos de prisão do Jair Bolsonaro. Eu já elenquei aqui quais são os crimes, né? Tentativa de golpe, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, por aí vai. E aí ele pergunta, a quem interessa tudo isso? A lei. É muito fácil de responder, né, Chico? A lei, a sociedade brasileira. Exato, a democracia. Né? Interessa a todo mundo que quer viver em paz no país, que essa família não deixa. Que é uma confusão diária, desde que esse deputado do baixo clero, que era o caso do Bolsonaro, assume no Brasil, ninguém tem mais paz. Ninguém vive mais um dia sequer em harmonia, porque ele deixou esse legado de destruição e de atrito permanente. Elô. Inclusive entre as famílias, entre grupos de amigos, né? Ele conseguiu fazer com que a sociedade brasileira mudasse de uma maneira radical, com, claro, a ajuda luxuosa das mídias sociais, né? E dos algoritmos que se alimentam de ódio e de pancadaria. Então, é isso que a gente está vivendo hoje, mas a gente vai acabar com uma parte dessa história e vai precisar continuar lutando para acabar com o restante, né, e reconstruir muita coisa nesse país. Acho que o capítulo das mídias sociais é um capítulo importante que a gente vai precisar ficar atento e batalhar para mudar, porque não dá para viver sob esse algoritmo que quer que todo mundo saia
na briga, né, e se estapeie e se odeie para que o algoritmo continue engajando gente. Isso vai ter que mudar, nenhuma democracia vai sobreviver dessa maneira. E até a narrativa vai continuar, né, Lu? Flávio Bolsonaro fez um textão também no X, disse que gente, ele disse que o PGR, tá falando aqui do Paulo Gonet, deve ter tomado altas doses de diazepam que causam confusão mental e alucinações. Nosso dicionário não existe a palavra medo, existe a palavra fé. A democracia foi sequestrada no Brasil, vamos lutar para resgatá-la. Isso está muito acima de Bolsonaro ou da direita, diz respeito à liberdade, ao futuro do nosso Brasil, enfim. Aí, aquela babuzeira que a gente já está acostumado. No final, só para fechar, ele fala... Blá, blá, que não nos interessa, Bolsonaro. Né? Exatamente, né, Lu? A gente sabe muito bem a quem interessa, né? Não é ao povo brasileiro coisa nenhuma. O Flávio Bolsonaro, a família Bolsonaro está preocupada em anistiar o Bolsonaro. Eu ia até relembrar... Eu ia até relembrar uma frase que ficou famosa do ministro Barroso, perdeu o mané, né? Só que ainda não perdeu, né? A gente ainda não pode falar isso, porque a gente ainda tem uma longa caminhada pela frente para afastar do Congresso Nacional essas pessoas que patrocinaram, participaram, incentivaram esse golpe, e não são poucas, né? Começando pelos filhos do ex-presidente Bolsonaro, futuro presidiário, futuro condenado, mas outros que estão, desde então, firmes no apoio à tentativa de golpe, como o senador Magno Malta, não é? Como o Marcos Duval, como a Carla Zambelli, que agora é fugitiva, como o Zucco, que é líder do PL lá na Câmara do PL lá na Câmara dos Deputados, e tantos outros que apoiaram desde o começo esse golpe, que até hoje apoiam e que agora estão começando a tremer porque estão vendo que a opinião pública está definitivamente mudando de lado. Mas é um trabalho que precisa ser feito com muita atenção, com muita persistência, para a gente retomar, né, a política e dar a ela o lugar que ela tem que ter, de espaço de negociação dos desejos da sociedade. É isso que a gente precisa retomar, né, e afastar esse povo aí que está usurpando não só o poder, como o orçamento brasileiro. Esse fantasma, né, Lu? Chico, a Gleisi Hoffmann, ministra das Relações Institucionais, também dá uma boa resposta para isso, comentando esse assunto. Ela diz o seguinte: as alegações finais da PGR não deixam dúvidas sobre a responsabilidade total de Jair Bolsonaro e seus cúmplices na trama golpista que culminou nos atentados de 8 de janeiro. É o medo da condenação por seus crimes que explica a conspiração contra o Brasil que ele comanda hoje, articulando sanções do governo dos Estados Unidos para coagir o Supremo Tribunal Federal à custa da economia, às custas, né, da economia e dos empregos em nosso país. Quer dizer, é isso, né, Chico? A gente vem falando sobre como não é uma coincidência, e o Donald Trump deixa muito claro que o objetivo é anistiar Bolsonaro. E, no fim das contas, que quer o Bolsonaro como aliado em 2026, mas a gente sabe que o motivo é muito maior do que esse, né? O motivo Trump não ia mover mundos e fundos por conta do Bolsonaro. Exatamente, o motivo é desestabilizar o Brasil, né? Isso é uma linha permanente do Trump, ferido pela questão do BRICS, ferido pela questão das BETs, que é ali as BETs, olha eu com BETs na cabeça. As Big Techs. As Big Techs. Porque é tudo vício, é tudo a esculhambação, é tudo vício, mas as Big Techs que ele faz a defesa e são hoje a ponta de lança do império. Ele precisa das Big Techs e quando o Brasil mexeu levemente com elas, ele também ali cresceu e veio para cima para tentar chacoalhar o país. Mas por conta disso tudo se cria um clima, esse clima de terrorismo na economia, ele é medonho. Você viu hoje na reunião dos empresários em Brasília, né, Ilô, que você estava aí perto, criaram um clima de terror. É um clima de terror que pode levar a desemprego, pode levar a ruína na economia do Brasil.
E esse terrorismo econômico, Chico, está longe de terminar. Você veja que, por exemplo, ficou tão claro hoje, né, que o Trump não está nem um pouco preocupado com o Bolsonaro. O problema dele é outro, né? O que aconteceu hoje? A OTAN avisou que o Brasil, a China e a Índia podem sofrer sanções porque fazem parte do BRICS junto com a Rússia. Então, por conta da guerra da Ucrânia, agora eles querem arranjar um jeito de impor sanções aos países que estão ligados à Rússia no BRICS. E isso ficou muito claro para quem que eles estão fazendo esse servicinho sujo, para os interesses dos Estados Unidos, obviamente. Então aí a gente vai vendo, né, onde é que as peças vão caindo, quais são os reais interesses por trás dessa palhaçada de dizer que é para defender o Bolsonaro, que o Trump está fazendo isso, impondo sanções. Claro que não é, né? De forma alguma. De forma alguma, Elô, e aproveitando que a gente está falando do Donald Trump e como o governo Lula até tem se fortalecido nessa história, depois a gente vai trazer mais para frente uma pesquisa nova falando sobre a popularidade do governo. Uma etapa anterior a isso também foi aquela puxada de tapete do IOF, né? Hoje teve audiência no Supremo Tribunal Federal marcada para buscar solução a respeito desse assunto, só que saiu sem um consenso entre o governo federal e o Congresso. E as partes disseram ao ministro Alexandre de Moraes, nessa reunião, que eles preferiam aguardar a decisão judicial. Então, agora, o ministro vai analisar todo esse processo para decidir qual que vai ser o resultado dessa história, né, Lu? Você tem mais detalhes a respeito disso? Pois é, Gabi. Não, a reunião foi curta, durou mais ou menos 1 hora. Pelo tamanho da ata da reunião, que tem apenas 3 páginas, e a maior parte da ata é gasta com a listagem dos nomes de quem compareceu. Então é tão curta que você tem uma ideia do que não foi negociado, né? Não mudou absolutamente nada. As partes chegaram aqui com as posições que tinham antes desse processo começar, e agora o ministro Alexandre de Moraes, que no primeiro momento não tomou nenhuma decisão, agora vai ter que tomar, me parece que vai ter que tomar, porque ele aceitou a argumentação dos dois lados num primeiro momento, aceitou a argumentação do governo de que tinha o direito de mexer na tarifa do IOF e aceitou a argumentação do Congresso dizendo que tinha o direito de derrubar porque ele estava tentando usar o IOF como uma forma de arrecadar dinheiro. Então, o Alexandre de Moraes disse, é prerrogativa do governo mexer nessa taxa? Mas ela só pode ser usada como uma ferramenta de regulamentação e não de arrecadação. E a argumentação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é de que não tem como você mexer na alíquota do IOF e isso não impactar a arrecadação. É lógico que vai impactar. Se você mudar o IOF de 1 para 2, você vai arrecadar mais dinheiro, porque é um imposto. Então não tem como. Então eles ficaram muito firmes nas posições que assumiram inicialmente e agora vamos ver o que vai dizer o ministro Alexandre de Moraes, se depois dessa tentativa de conciliação ele vai finalmente tomar de fato uma decisão, que foi o que ele não fez anteriormente. Eu fico pensando um pouco na história do IOF ao longo desse tempo todo, né? De 89 para cá. Eu vi que ele mexeram nele com o Itamar, mexeram com o FHC, mexeram com o Lula 1, mexeram com o Lula 2, mexeram com a Dilma, mexeram no governo Temer, mexeram no governo Bolsonaro. O Bolsonaro pediu para mudar o Congresso. Tudo bem, Bolsonaro, vai lá, faz o que você quiser. E agora enroscaram, porque o IOF juntou nesse pacote de tentar enfraquecer o Lula para 2026. O Centrão, junto com a Faria Lima, viu que não iam ter força a não ser que sangrasse o governo. Porque pela primeira vez na vida dá confusão IOF no Brasil. Até então passava direto, qualquer mudança. Ninguém dizia que era para arrecadar, e era para arrecadar. Exato, Lu. Não, e Bolsonaro botou IOF em 6%, Chico. Exatamente. O governo agora estava querendo ir para 3,5% ou 3,8%. É assim, um absurdo. É um absurdo. É politicagem barata, né? É isso. Mas tem uma novela aí, né? Tem. Vamos ver para onde vai o Xandão nessa parada.
Mas eu acho que o que o Supremo Tribunal Federal não queria era ter que se enfiar para ficar com a né? pecha de quem está mandando no Brasil, de quem está governando. Ainda não mais... queria essa confusão com o Congresso jamais. E num momento como esse também, que a gente está definindo o julgamento também pela primeira turma. Elô, obrigada por hoje, bom ter você aqui com a gente, bom trabalho aí em Brasília, que vai ter muito pela frente ainda. Obrigada, pessoal. Até amanhã. Até. Boa noite, Elô. Obrigado. Aliás, Chico Sá, a gente tem uma notícia muito esperada aqui pela nossa comunidade. Muita gente pergunta do Despertar 2025. Sim, A gente fez ano passado, né, presencial, o nosso evento. A gente já tem data e local para acontecer. Então, para quem veio a São Paulo ou para quem é de São Paulo e foi também no evento, vai acontecer, anota aí na sua agenda, nos dias 19 e 20 de setembro, no mesmo lugar, no Vibra, aqui em São Paulo. Então, olha, já posso dizer, adiantar que vai ser um evento mais incrível que o ano passado. Foi maravilhoso. Encontramos quem vê o ICL no Brasil inteiro, né? Foi um grande encontro, né? Foi um belo encontro. E vai ser, para quem não gosta de frio, já vai ser ali meio primaveril, então bom pra gente, né, Chico? Bom pra gente. Aí a gente tem, a partir de hoje, a gente ainda não está anunciando os convidados, mas vai ser, olha, já posso dizer que a gente, muito peso. A gente, a partir de hoje, começa a fase de confirmação para quem ganhou ingresso ao longo desse ano. Então, se você ganhou o que a gente chama aqui de pré-ingresso, chegou a hora de você retirar o seu ingresso. Então, como é que você faz, né? Se você já adquiriu o pré-ingresso em algum dos nossos eventos, algum evento do ICL, agora você confirma a sua presença para poder garantir o seu lugar. Então, você vai em despertar2025.com.br/confirmar. Isso é muito importante para confirmar a sua presença, para gerar o seu ingresso definitivo. Aí tem uma taxa solidária de R$10, esse valor vai ser revertido para projetos educacionais e sociais de instituições parceiras do ICL. Então, além de garantir sua vaga, você ainda ajuda a transformar a realidade de muita gente. Só que essa etapa, eu vou reforçar aqui, ela é muito, muito importante para garantir o seu lugar, porque só ter esse ingresso pré-aprovado não confirma a sua presença. Então, você precisa ir lá, porque senão esse ingresso vai ser aberto à venda novamente. Então, vai lá no site, coloca o seu e-mail para conseguir fazer a retirada e até o dia 23 vão ser retirados esses ingressos. Então, as pessoas que ganharam ao longo desse ano, as vendas gerais vão acontecer só depois. Reforçando, despertar2025.com.br/confirmar para você confirmar a sua participação. Dito isso, vou chamar nosso Rodrigo Viana aqui para a nossa mesa redonda. Chegamos, Gabi. Fala, Chico. É isso aí, rapaz. Rodrigo. O homem do ICL urgente. É isso aí. Ô Gabi, eu sei que nós vamos voltar a falar das alegações finais da PGR, né, com a Juliana Dalpiva já, não é isso? Ao vivo. Mas eu estava só olhando aqui, né? Não é só o Eduardo Bolsonaro e o Tarcísio que estão brigando. A extrema-direita está tendo muito desentendimento. Eles não estão conseguindo unificar o discurso com essa história do Trump, né? Deputados federais, eu vi Bia Kicis, aquele deputado do Partido Novo, falando, veja bem, nós não queremos impostos, nós somos contra o tarifaço do Trump, queremos se diferenciar da família Bolsonaro, porque isso, para o ano que vem, pode ser mortal para quem vai disputar a eleição. Pode ser destruidor, né, para a candidatura. Destruidor. Então eu estou vendo muita gente, inclusive da extrema-direita, pulando fora do discurso proposto pela família Bolsonaro, sem consultar ninguém, né? Eles foram pro tudo ou nada sem consultar ninguém. E hoje, mais uma treta aí entre o Hamilton Mourão, que era o vice do Bolsonaro, você viu essa? O Hamilton Mourão dizendo, isso aqui é coisa interna nossa, o Trump não tem nada que vir se meter o bedelho aqui no Brasil. O Silas Malafaia já brigou com o Hamilton Mourão, disse, não, você tem que defender o Bolsonaro até o fim. A família está ficando isolada, né? Está havendo, parece, sinais de isolamento. Você vai ali até na área militar, que a área militar sempre foi meio nacionalista, então não vai aceitar. Mas... Não, eu digo militar de mais respeito e tal, né? Mas o Mourão foi nessa. Eu achei até razoável a fala do Mourão. Ele disse, acho sim que o Bolsonaro está sendo injustiçado, mas isso é um problema para nós brasileiros resolvermos, não para os Estados Unidos virem meter o bedelho aqui em cima do Brasil. É um avanço, né? Para ser um bolsonarista é um avanço de pensamento. E ele já foi chutado mesmo, porque
a chapa para a reeleição tiraram o Mourão, então ele fala, qual o compromisso que eu tenho? Né? Às vezes ele esticava a corda, às vezes ele puxava. Ele sempre teve esses embates aí, mesmo quando ele era vice do Bolsonaro. Quer dizer, antes do Tarcísio ser o bolsonarismo moderado, o Mourão tentou ser o bolsonarismo... Tentou. É a extrema-direita moderada. Existe isso? Eu acho difícil. Meio difícil, né? Eu acho difícil. Mas estão brigando. É interessante observar como é que eles estão se posicionando também, Rodrigo, nessa história. Acho que dá um termômetro aqui da nossa política. Porque a pesquisa sobre o Lula, sobre o governo Lula, o aumento de popularidade e as respostas àqueles outros itens, quem representa mais o Brasil, Bolsonaro ou Lula? E o Lula com 61%. Sim, quase 2/3. Esses dados, se um político é esperto, mesmo sendo bolsonarista, pega esses dados, ele pode ver que a candidatura dele vai para o buraco se ele conseguir continuar ao lado do Bolsonaro. Nessa linha, pelo menos, sim, né? Não é? Ele pode ser esmagado aí pela história. Curioso, né? Porque até, eu sei que a gente tem que passar para a Juliana Dalpiva, mas bem rapidinho. Até um mês atrás, todo mundo dizia, olha o risco da extrema-direita, o Bolsonaro eleger 60, sei lá, 50 senadores e poder derrubar ministros do Supremo. Agora você vê muita gente falando, peraí, será que colar com a família Bolsonaro vai ser bom? Será que vai ser bom mesmo no ano que vem? Eu acho que tem um núcleo aí de uns 30% de eleitores, mas nesse nível que eles foram, eu acho que não é bom negócio mais não. E o Hamilton Mourão é um termômetro. Muito bem. Falando em Jair Bolsonaro e do termômetro, a gente tem agora oficializado esse pedido de condenação por parte da PGR nessa trama golpista. A gente vinha conversando com a Elo Vilela a respeito disso. Quero ler um trecho do parecer que foi entregue para o Supremo Tribunal Federal. Ontem à noite estava todo mundo prontinho já de pijama para dormir. Eu já estava com o meu cobertorzinho ali. Aposto que a Juliana Dalpiva já estava também. Hoje falaram no N1, estava de pantufa já, né, a Juliana. E aí a gente recebeu essa bomba, mas já tinha expectativa desde cedo, só não esperava que fosse Foi 5 para meia-noite. Nesse horário, né? Assim, coisa de 10 minutos faltando. Aquele aluno que deixa para a última hora, né? Ali para entregar Parece o meu filho quando entrega trabalho de faculdade. Deixou para a última hora. Faltando 10 minutos para acabar. Aí ele diz o seguinte, vou abrir uma aspa aqui, na sequência vou chamar Juliana Dalpiva aqui com a gente. O Paulo Gonet diz o seguinte nesse parecer, aqui em um trecho, né, que eu vou destacar. O grupo liderado por Jair Messias Bolsonaro e composto por figura-chave do governo, das Forças Armadas e de órgãos de inteligência desenvolveu e implementou o plano progressivo e sistemático de ataque às instituições democráticas, com a finalidade de prejudicar a alternância legítima de poder nas eleições de 2022 e minar o livre exercício dos demais poderes constitucionais, especialmente do Poder Judiciário. Depois a gente vai trazer outro trecho aqui do parecer, mas acho que esse talvez seja um dos mais fortes que a gente destaca aqui para chamar a Juliana Dalpiva, que acompanhou todo esse processo de muito perto, inclusive foi uma das primeiras ontem a soltar essa bomba no nosso portal. Ju, boa noite para você. Boa noite, Gabi, Rodrigo, Chico, boa noite para nossa comunidade. Desculpa, eu tô até meio rouca, né, gente? Eu falei tanto gravando semana passada que eu perdi um pouco da voz, mas tá dando para falar ainda mais um pouquinho sobre as alegações finais, né, apresentadas dentro desse processo que caminha agora em ritmo acelerado para o julgamento de mérito. Então, assim, olhando esse documento, porque obviamente, né, gente, de 500 páginas, eu usei até uma IA aqui, tá, para poder organizar o volume de informação. Mas, no resumo geral, já é muito do que vinha, né, desde o relatório da Polícia Federal no ano passado, na denúncia que foi apresentada, até porque essa não é mais uma fase também de apresentar provas novas. Geraria até questionamentos jurídicos, mas o essencial, eu acho que o que está colocado tem a ver com relembrar a corte para a conclusão do processo, como tudo isso se deu, como Bolsonaro, mesmo assim recém-eleito em 2018, já fazia referência a um discurso golpista para
minar a credibilidade do sistema eleitoral, já ali de olho com a possibilidade de que ele não conseguisse se reeleger, apesar de que, as pessoas, não sei se todo mundo lembra, o discurso de 2018 era de que ele não queria uma reeleição. Publicamente ele falava isso, mas logo mudou de ideia quando sentou na cadeira da presidência da República. E aí começa a enfraquecer todas as instituições para colocar gente da confiança dele, começando pela ABIN, para fazer espionagem, para produzir informação falsa, para usar em ataque de rede social em coordenação com aqueles integrantes do chamado Gabinete do Ódio. E aí ele vai minando instituição a instituição, faz isso na PRF, tenta fazer na Polícia Federal também, na Receita Federal, e vai minando. Até que chega esse momento crucial ali, né, do segundo semestre de 2022, em que as próprias pesquisas já mostravam que ele estava atrás, e assim ele ficou, e assim ele perdeu a eleição, mas eles começam, de maneira mais prática, a organizar o golpe em si, a partir daquela reunião secreta ministerial, em julho de 2022, inclusive que o Braga Neto nem ministro era mais, mas participa dessa reunião, a tal da reunião que o próprio Bolsonaro, na frente do Alexandre de Moraes, do ministro Fux, no interrogatório dele, disse que não era para ter gravado, que ele foi grampeado, mas, né, se era uma reunião de ministros, para quê, né? Por que não queria gravar? Porque queria esconder os atos golpistas, a discussão golpista. Lógico. E aí isso tudo vai caminhar no período pós-derrota, para a construção efetiva de um plano, que aí é o tal do Copa 22 e do Punhal Verde e Amarelo, para dar um jeito no fato de que eles tinham perdido a eleição e aí precisavam se livrar do Alexandre de Moraes, do Lula e do Alckmin. E o se livrar, na linguagem deles, né, era... como é que é a palavra que eles usam? É neutralizar. Neutralizar, a gente, no português, claro, era uma tentativa de assassinato. Né? O que eles queriam era matar o ministro Alexandre de Moraes, o presidente eleito e o vice-presidente eleito. E aí, assim, eu acho que a peça constrói tudo isso demonstrando de maneira clara quais são as provas que apontam cada detalhe. E deixaram, né, assim, na mesma medida em que são perigosos, eles também são... não tem nem outra palavra, né, gente, é burro mesmo. Deixaram ali, escrito, transcrito, impresso, enfim, que vocês quiserem, né, tem eletrônico, tem impresso também, em termos de prova de tudo isso que eu estava falando sobre como se arquitetou esse plano golpista. Um plano de golpe impresso e auditável eles produziram. Total. Né? Impresso e está sendo auditado agora, durante esse processo, esse julgamento no Supremo Tribunal Federal. Mas acho que a Gabi tinha mais um trecho do Paulo Gonet, não era isso, Gabi, que você queria trazer? Quer dizer, do Paulo Gonet, desse texto do qual a Juliana estava falando até agora, mas é assinado, é claro, mas não foi uma entrevista, é parte do documento, não é isso que você vai transcrever? Isso. Tem aqui mais um trecho desse parecer, que diz o seguinte, vou trazer aqui, abre aspas, as testemunhas ouvidas em juízo, especialmente os ex-comandantes do Exército e da Aeronáutica, confirmaram que lhes foram apresentadas, em mais de uma ocasião, minutas que decretavam medidas de exceção, cujos fundamentos não se ajustavam às hipóteses constitucionais e de consequências impensáveis, no Estado Democrático de Direito. Os comandantes foram claros ao confirmar terem sido instantemente pressionados. Não, é instantemente mesmo, que é no sentido de urgência, que acho que ele está usando. Pressionados, inclusive por meio de ataques virtuais a aderir ao intento disruptivo, ou seja, ao golpe, né? Ao golpe, no fim das contas. Ao golpe de Estado, né? Ele usa aqui um linguajar mais rebuscado aqui do juridiquês aqui. O Bolsonaro, não sei se a Juliana viu, o Chico, você também, deu essa entrevista que a gente noticiou agora há pouquinho, hoje à tarde, dizendo, não, isso aí é como você é acusado de matar um marciano e o marciano não aparecer. Ele joga com essa ideia, mas antes o que ele dizia, Juliana, era assim, eu nem estava no Brasil no 8 de janeiro, como é que eu posso estar envolvido? E mais uma vez, quando a gente lê as alegações finais todas, né, ele já tinha feito isso no oferecimento da denúncia, o Paulo Gonet, ele mostra que a questão não é só o 8 de janeiro,
Há uma construção golpista que está estabelecida ali em meados de 2021 e depois vem esses episódios, que a Juliana citou alguns deles aí. Mas teve também, além da reunião ministerial que ela citou, teve aquela reunião com os embaixadores estrangeiros, teve, enfim, uma série de atos, de reuniões, olhar a minuta golpista, mandar modificar, faz reunião com um militar por cima, sem consultar o ministro do Exército, você fala com o general dentro do palácio. Então, é uma sequência, e isso está nas alegações finais, que faz com que o Jair Bolsonaro, sim, seja o principal membro de uma organização criminosa, como define o Paulo Gonet nas suas mais de 500 páginas. E apesar de não estar presente, porque às vezes o chefe da quadrilha não está na hora de executar o crime, ele está sentado no escritório dele. Normalmente não está. Normalmente não está, manda um capanga. Ele escala alguém, não é, com habilidade para a missão e fica de fora. Então, eu acho que isso ficou mais uma vez bem delineado nas 500 páginas das alegações finais da Procuradoria-Geral da República. Não tem como eles se defenderem por aí, me parece, né, Juliana? O Bolsonaro não estava no 8 de janeiro, não foi ele, assim, aconteceu, mas veja bem, nem arma tinha no dia 8 de janeiro, então que golpe foi esse? Mas teve uma construção que passa por muitos outros momentos, é isso que diz o Paulo Gonet, pelo menos. Rodrigo, Gabi, Chico, esse raciocínio que você faz, eu também, ao ler o 8 de janeiro, ali a menção ao 8 de janeiro, ela está muito bem colocada pela PGR, no sentido de que isso foi fomentado o tempo inteiro, né? Desde o início do mandato do Bolsonaro. Ele é um dos principais responsáveis por fomentar os radicais. Se hoje a gente tem até homem-bomba tentando atacar o Supremo Tribunal, o prédio do Supremo Tribunal Federal, e também aquele show de horror do 8 de janeiro, aquilo foi fomentado em inúmeras ocasiões. No 7 de setembro de 2021, Bolsonaro foi para a praça pública, em Brasília e em São Paulo, dizer que não iria mais cumprir ordens do Supremo Tribunal Federal que viessem do Alexandre de Moraes, ameaçou o ministro Fux, que era o presidente do Supremo naquela época, dizendo que se não tivesse chefe de poder no Supremo, então ali na presidência tinha. Então ele fomentou o tempo inteiro. Agora é muito fácil tirar o corpo, mas o Bolsonaro fez isso a carreira dele militar, durante a carreira militar dele, ele já também tirou a responsabilidade, ele mente que não tinha o plano dos croquis, na época lá que eles fizeram aquele plano para explodir vários lugares do Rio de Janeiro, no protesto que eles faziam contra os salários. O Bolsonaro sempre mentiu e levou as versões dele a seu favor quando ele era cobrado pelas consequências dos atos terroristas, né? Que inclusive naquela época já era um ato terrorista que ele estava fazendo lá nos anos 80. E ele fez isso durante toda a carreira militar e durante a carreira pública como deputado, antes até da presidência da República. Mas, Rodrigo, eu queria falar também, viu, Gabi, sobre a maneira como a PGR apresenta os dados, né, com relação ao Bolsonaro, e coloca uma coisa que, assim, quem está acompanhando aqui o ICL, desde que eu cheguei aqui, em janeiro do ano passado, a gente vem mostrando a sequência das descobertas, né? Eu e o Igor, sobretudo, lendo esse material todo que vinha, desde as cautelares até a conclusão do inquérito, chegando agora no processo. Então, muito tempo há um discurso em torno de criticar e querer derrubar a colaboração premiada do Cid, dizer que o pobre do Cid, que foi perseguido, que não sei o quê. E um dado que é fundamental o tempo todo, eu falei isso aqui várias vezes, e isso também está expresso nas alegações finais, é como o depoimento do brigadeiro Batista Júnior e do general Freire Gomes a jogar a grande mudança do ponto de vista da construção das provas para condenar o Bolsonaro. Claro. Quando vai discorrer sobre quais são as provas, a PGR logo traz ali, primeiro e antes até de mencionar ali os depoimentos do Cid, o que é trazido pelos oficiais militares, comandantes do próprio Bolsonaro.
Eles contam sobre terem recebido do presidente as discussões e a tal minuta golpista, que é discutida, que vai e volta. Então, assim, se esse processo não tivesse conseguido esses depoimentos, vamos supor, enfim, eles podiam ter pedido silêncio, né? Eles não são obrigados a depor. Se eles não tivessem feito esses depoimentos lá na Polícia Federal em março do ano passado, hoje a gente estava aqui numa outra história. Hoje a gente estava aqui numa outra situação. Então, até por não ser um acordo de colaboração, dentro do que agora não estou mais nem falando do ponto de vista jurídico, mas do ponto de vista público, é super importante que, além de tudo, esses depoimentos vieram fora de um acordo de colaboração premiada. Eles estão prestando depoimento como testemunhas. Então, assim, são 2 oficiais superiores acusando o seu comandante em chefe. O Bolsonaro era o comandante em chefe das Forças Armadas como presidente da República. Então, tem um peso muito grande e, na mesma medida, também vão colocar outros generais e o próprio almirante Garnier numa situação muito complicada, né? Parte da condenação do Almir Garnier, que vai vir, também é em função do depoimento do brigadeiro Batista Júnior e do general Freire Gomes. Então, assim, tem pouca saída. A defesa agora vai produzir, tem esse prazo, né? Entra o prazo das defesas agora, 30 dias. Eles têm muito pouca coisa para argumentar concretamente contra os fatos. Isso já ficou claro no próprio interrogatório dos réus. Eu acho muito importante isso que a Ju traz, né? Porque não é só a delação do Mauro Cid, tem todo o conjunto probatório ali, tem as testemunhas, tem o próprio celular do Mauro Cid, documentos. Mas essa voz dos comandantes relatando a cena, ela é decisiva, né? E até na introdução das alegações finais, o procurador fala isso, né? Um golpe que só não se consolidou porque houve oposição, e aí ele cita dos comandantes da Aeronáutica e do Exército. Ele deixa a Marinha totalmente de fora, deixando claro que a Marinha estaria de cabeça, né, como é desde o começo a tese defendida pela Procuradoria, né? E que agora já é mais do que uma tese, acho que está bem comprovada por tudo que se mostrou até agora, né, Gabi? Tem um conjunto de provas. Aliás, a gente estava falando aqui do Mauro Cid, eu queria que a gente também destacasse o Braga Neto nessa história, né? Uhum. O parecer do Paulo Gonet contra o general Braga Neto diz o seguinte, vou trazer um trechinho aqui também para a gente poder discutir, abre aspas, valendo-se do seu elevado poder de influência no núcleo decisório mais importante da presidência da República, o réu atuou de forma incisiva para garantir o êxito da empreitada golpista, coordenando as ações mais violentas da organização criminosa e capitaneando iniciativas para pressionar o alto comando do Exército. Isso é muito importante, né, Ju? Porque a gente está falando aqui de um personagem, no caso o Braga Neto, que seria o coordenador, né, dessas ações mais violentas, desse grupo do golpe, e também articulando ali, mobilizando o apoio das Forças Armadas. E aí, nesse mesmo trecho que ele fala do Braga Neto, o Gonet tem uma segunda parte que acho que a nossa produção pode colocar aí na tela também, que diz que desde 2021 o Braga Neto também já se verificava que o Braga Neto dava apoio à ofensiva do ex-presidente contra o sistema eletrônico de votação. Apurou-se que o Braga Neto atuou de modo a transformar as celebrações do 7 de setembro num verdadeiro palanque de ataques à urna eletrônica e ao Poder Judiciário. A gente se lembra bem desse dia em que o Bolsonaro participa de 2 atos, os 2 golpistas, um em Brasília e o outro aqui na Avenida Paulista, em São Paulo, que ele diz, acabou, não respondo mais para o Alexandre de Moraes, e depois se arrepende, pede ajuda do Temer. Mas o que o Gonet diz aqui, né, Gabi, nesses 2 trechos, você lê um e eu trouxe o outro aqui, é que o Braga Neto participou ativamente também dessa articulação para se confrontar as instituições já em 2021, no 7 de setembro de 2021, Chico. Sim, já estava esse ato da Paulista, ele é muito violento. Muito. E muito cheio também, é muita gente. Era um Bolsonaro muito forte ainda, com a massa, né, com a rua, e num discurso, talvez o discurso mais violento do Bolsonaro contra o Supremo. Em 2021. Entre tantos discursos violentos, esse foi o mais pesado. Isso.
Mas tem um dado a mais, Chico, que é descoberto pela Polícia Federal, recupera mensagens, que é até um pouco antes do 7 de setembro de 21, que é uma mensagem entre o Braga Neto e o Cid. O Braga Neto manda para o Cid, em 6 de agosto de 2021, uma foto dos tanques tomando Brasília em 1964, e aí ele manda uma mensagem que diz assim: foto histórica, não manda para o 01, mas pode mostrar. 01 em referência ao Bolsonaro. E eles comemoram ali que o Arthur Lira tinha colocado para votar a tal da PEC do voto impresso, e em seguida vem a história dos tanques da Marinha lá em Brasília, ou seja, aqueles tanques que aí quando o Albiganier foi depois para a PGR dizer, não, aquilo lá a gente sempre faz, não tem problema nenhum, não foi nenhum tipo de intimidação, não. Não, foi sim. O próprio Braga Neto desmente, porque eles comemoram aquilo como uma demonstração de força. Eles, ali internamente, essas mensagens indicam que tudo aquilo foi programado, sim, para pressionar o parlamento, e mesmo aqueles tanques naquele escândalo, aquela coisa ridícula, que lembra? Que deu um fumacê miserável, né? Que até gerou a preocupação da gente que se algum dia a gente precisar realmente defender o Brasil de uma guerra externa, né? Olha, vão precisar de proteção divina, porque dos tanques da Marinha não vai dar. Não dá para enfrentar nem a Bolívia. A Bolívia passa por cima. Não só a Bolívia, eu acho que dá muita gente, muito país passa por cima com aqueles tanques velhos. Então, mas é uma referência clara a como aquilo foi programado para realmente sim ser algum tipo de pressão. E o Braga Neto, de um modo geral, esse é um bastidor que eu quero trazer aqui, que é da minha apuração de anos acompanhando essa confusão, né? E eu achei interessante como o Gonê apresentou isso, porque ele dá essa dimensão. Quando eu acompanhei a escolha do Braga Neto para ser vice do Bolsonaro em 2022, algumas vezes eu ouvi sobre os embates do PL que queria um nome político, queria alguém para deixar o Bolsonaro mais moderado, porque afinal de contas o Lula tinha feito esse acordo com o Alckmin, então o Lula tinha feito esse aceno a uma ideia de centro, trazendo o Alckmin, que era um pouco que se queria trabalhar o discurso público de não ser um candidato só de esquerda ou radical, enfim, não estou dizendo que o presidente Lula mas esse discurso cola nas faixas. Claro, né? claro. Então, era cobrado do Bolsonaro que também fizesse um aceno, no sentido de vamos trazer alguém do campo político, não ficar só você que é militar. Só que não tinha nada que convencesse o Bolsonaro de abrir mão do Braga Neto. Ele impôs o nome do Braga Neto para a chapa dele, para o PL, desde o início. E um dia uma fonte me confidenciou isso. Olha, o que ele diz e sustenta e não abre mão é de dizer que ele está escolhendo o Braga Neto porque caso ele não vença a eleição, o Braga Neto teria as Forças Armadas na mão e outras medidas seriam tomadas. Então, isso, assim, agora quando eu olho para os fatos todos reunidos e organizados, até nas alegações finais, é muito óbvio como tudo isso estava ali já, sabe? O tempo todo sendo preparado, organizado para tentar realmente levar adiante um golpe. E aí eles também ressaltaram a colaboração do Cid com relação à questão da reunião na casa do Braga Neto, para discutir lá como os kids pretos iam fazer o plano golpista, e também a entrega de dinheiro na caixa de vinho, que é, enfim, uma matéria que a gente trouxe com exclusividade aqui no ICL, antes do Braga Neto ser preso. Só que, assim, vamos ver o que eu senti no interrogatório do Braga Neto, que ele ia tentar alguma coisa contra o Cid, porque desse pedaço o Cid presta esse depoimento, já no momento muito crítico, porque ele não tinha entregado e ele tinha conhecimento disso, as mensagens no celular dele dão conta, ele só fala sobre esse episódio já em dezembro, fim de novembro, depois da Operação Contragolpe, quando o general Mário, que é o responsável pelo Plano Punhal Verde e Amarelo, é preso. Eu acho que o Braga Neto deve fazer alguma tentativa de ataque para cima do Cid nas alegações finais dele. Não sei o que ele teria a essa altura do campeonato para realmente enfrentar e derrubar, né? Eu acho que talvez no interrogatório isso ficaria mais claro. Mas tendo a achar
que é por aí que vai a defesa do Braga Neto para tentar alguma coisa. Mas ele dificilmente vai escapar dos mais de... Enfim, pode chegar até 40 anos de prisão também, a situação do Braga Neto, a situação do Bolsonaro, somadas as penas máximas, também chega a quase 40 anos, mas o que as minhas fontes me dizem é que ali na dosimetria, colocando tudo, porque começa do mínimo e não do máximo, fazer o cálculo da pena, eles ambos devem ficar com cerca de 30 anos de prisão numa condenação, que enfim, aqui eu quero que as pessoas só que acompanhem a gente entendam que a gente não está fazendo torcida, eu não estou fazendo torcida, a gente está falando sobre os dados, os fatos, o que tem. Prova não falta, né? Não é surpresa a condenação, e não é porque são cartas marcadas, é porque as provas existem. Não existe. Como é que depois de tudo isso que a gente está falando aqui, do tal do plano que estava até impresso, como é que vai absolver? Não né? tem como. Não tem como absolver. Mas o que está caminhando é para isso, é para ver uma condenação. E eu tenho minhas dúvidas, pelo que eu conversei hoje com integrantes da PGR, de que realmente vai ter uma prisão domiciliar já de cara. O que me foi passado é que, a princípio, isso não está colocado lá, não. Agora, daqui até lá, eu tendo a achar que a corte vai olhar com calma para não acirrar mais os ânimos que já estão todos muito acirrados. E é um momento difícil, né? A gente já viu os radicais em ação. Falei da história aqui da bomba de que teve em novembro. Agora vai vir o desespero de todo mundo, né? Tá aí o tarifaço do Trump. Então, se o tarifaço aconteceu até antes da condenação, imagina o que vem depois que a condenação for concretizada. Então, minha gente, vamos apertar o cinto, né? Tomar aí bom alerta vem tempos difíceis aí nesse segundo semestre e nem estamos no ano eleitoral ainda. Exatamente, mas bom alerta da Ju nesse sentido. É isso. Nesse momento sempre aconteceu alguma coisa. E agora, óbvio que não vai ficar, eles não vão deixar barato na condenação. E a questão da domiciliar, também é uma ótima observação, porque até mesmo o Collor, para ter a domiciliar, ele passou uns 15 dias lá num quartel em Maceió. Então, pode haver a domiciliar, mas antes tem pelo menos uma passagem mínima na prisão. É o que a gente espera. Mas tendo a achar que a situação da saúde do Collor era bem mais complicada que a do Bolsonaro, tá? Então, não sei, vamos ver. Eu tô vendo, assim, a corte caminhando com o processo de maneira célere, mas também atenta a não cair nesses discursos fáceis do radicalismo. Sim. Eu acho que, uma vez concluído o processo, a chance existe, mas não sei se já, ou se ele vai ter que cumprir pelo menos um tempo, sabe? Não vou nem dizer 15 dias, tá, Chico? Não sei. Vamos avaliar. Essa situação da prisão, a sensação que eu tenho é que cada dia é um clima. Cada dia é um clima. Mas isso mesmo, Ju. É verdade. Vivendo um dia de cada vez aqui, esperando. Vamos com calma. Mais ou menos agora não estamos mais esperando o Gonê aqui, como você fez. Exatamente. Aqui. Ju, obrigada por hoje. A gente vai ainda conversar muito a respeito disso, logo mais trazendo novidades pra gente. Um beijo, querida. Até a próxima. Obrigado, querida. Boa noite. Um beijo. Aliás, falando em esperando, eu tô esperando ansiosamente pelo dia 27 de julho, viu, Rodrigo? É o ICL. ICL Eterno. Ah, sim. Não é à toa esse nome, né? Não, aí vamos desvendar todo esse mistério, né? Mistério bom, aliás, né? Que a gente sabe que coisa boa, que o ICL vai dobrar, vai virar outra coisa. Boatos que vai ter, assim, uns spoilerzinhos aí nos próximos dias. Dá pra dizer que a gente não vai anunciar ainda o que mas já vai dar pra ter uma dica, uma dimensão no que vem nesse pacote de novidades, nesse novo capítulo aqui do ICL, que a gente quer te convidar para participar junto com a gente no dia 27, que vai ser um domingo, 8 horas da noite. Você pode se inscrever em icln2.com.br, você coloca o seu e-mail lá e depois você recebe
o alerta, essa convocação para participar junto com a gente. Dá para dizer que vai ter novidade no jornalismo, na educação, no entretenimento, tem muita coisa. É um pacote mesmo. Eu não consigo nem lembrar de tudo, viu, Rodrigo? Mas porque foi tanta coisa que a gente ficou sabendo, né? Outro dia comecei a falar demais aqui, o pessoal falou, não é para falar tanto. Mas é isso, é um pacote em várias áreas, entretenimento, o jornalismo se internacionalizando. Isso. A educação também, pós-graduação, se internacionalizando. Boa. Né? E o entretenimento, vai dar para ver filme aqui no ICL. Mais, né? Exatamente. De vez em quando tem uns documentários, mas vai ser mais que isso agora. Você não vai precisar ficar esperando a sessão coruja. É isso. Que normalmente a gente faz de domingo aqui, né? Você pode já jogar um filmão lá. É isso aí. Bom, sem mais spoilers, vamos trazer aqui a fala do Eduardo Moreira. Segura. Já tá valendo? Tá valendo. Tá. Pois é, turma, eu tive que trocar a tela do computador para caber o plano que a gente está construindo há mais de 2 anos para o ICL. São mais de 300 pessoas envolvidas na construção desse que é o novo e mais revolucionário capítulo do ICL. Eu vou anunciar as novidades no dia 27 de julho e não vai ficar pedra sobre pedra. Quanto à turma lá da extrema-direita, que eles comecem a perder o sono, porque o negócio vai ficar ruim para eles. E a gente vai inaugurar um novo paradigma na educação, no jornalismo e no entretenimento. E vocês vão poder fazer parte disso. O melhor de tudo, para sempre. Vocês não perdem por esperar. Até lá. Vocês não perdem por esperar mesmo, não. Dia 27 de julho com a gente, online, hein? Tem gente aqui no chat que fala, mas como é que eu faço para ir no evento? Gente, é só botar o e-mail, porque é tudo online. icln2.com.br, icln2.com.br. Porque a gente falou do despertar. Despertar não, aí é aqui em São Paulo, auditório. Um evento presencial. Casa de shows, uma riqueza, uma maravilha presencial. Que é outra coisa também, porque a gente não para aqui, né? Aqui é 2 eventos em paralelo. A gente já anunciou 2 coisas no programa, maravilhosas, mas esse é um evento para a gente anunciar as novidades totalmente online, todo mundo pode participar. Vai lá em icln2.com.br, deixar seu e-mail para participar com a gente. E olha, temos uma presença aqui, tava com saudade dele, hein? Trazer Guga Noblar, que estava acompanhando depoimento no Supremo Tribunal Federal. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, estava falando hoje, disse que foi pressionado por deputados a atacar as urnas em 2022. Puxa vida, hein, Guga? Boa noite pra você. Valdemar. Mas Valdemar é tão ingênuo, né? Ingênuo, um foca da política. Sim, começou ontem, né? Não tem experiência nenhuma, né? Ingênuo, Valdemar, tadinho. Prazer estar com você, Rodrigo, Chico, Gabi. E como você falou, Chico, ele querendo bancar um ingênuo. Logo ele, Valdemar da Costa Neto, colocando na conta dos deputados do PL a responsabilidade por ter contratado aquele Instituto do Voto Legal, que veio com um relatório para tentar contestar parte das urnas, querendo, portanto, atacar a eleição do Lula. Ele disse que sofreu pressão dos deputados do PL. Eu tenho até aqui a frase do Valdemar, o inocente. Diz Valdemar, aspas do Valdemar, pressionado pelos deputados, vazou essa informação de que eu teria essa dúvida nas urnas eletrônicas. Isso foi, inclusive, contra a minha vontade. Mas como tinha uma pressão muito grande dos deputados para que a gente deixasse público aquilo, foi feito, então, esse movimento, disse Valdemar da Costa Neto. Ele que já vinha dizendo também, em outras declarações, que era contrário a esse movimento, mas ele foi pressionado pelo Jair Bolsonaro. Claro que ele não está dando o nome do Jair Bolsonaro, está colocando na conta dos deputados, no caso, deputados bolsonaristas, que assim como o Jair Bolsonaro, pressionaram o Valdemar da Costa Neto para contratar um Instituto Voto Legal e fazer um relatório, portanto, contrário às urnas. Ele tentou primeiro, o Jair Bolsonaro, escalar o Exército, né? O Paulo Sérgio Nogueira, que era o ministro da Defesa, pediu para que o Exército fizesse um relatório sobre as urnas, se era possível violar ou não as urnas, e eles concluíram que não era possível. Acabaram validando as urnas. E aí, contrariado por esse relatório do Exército, o Bolsonaro apelou para o Valdemar da Costa Neto. Ele acabou caindo na pressão do Bolsonaro
e dos deputados bolsonaristas, e no fim acabou levando aquela multa de 22 milhões de reais, 22 o número do PL. Foi esse o prejuízo. Estranhamente, o Valdemar escapou, né? Ser denunciado. Ele estava no relatório lá no indiciamento da Polícia Federal, ele estava, né, Guga? Mas na denúncia da PGR ele já não entra muito menos agora, na hora do julgamento, ele não vira réu também de nenhum dos núcleos. Depois como testemunha, né? Não é estranho isso? Qual é assim, a conversa que tem em Brasília sobre esse fato? No mundo político, aliás, o Gonê, a investigação parece ter poupado o mundo político, poupou também o Ibanez, governador do Distrito Federal, só pegou militares, só não, né? Importante, né, julgar os militares, mas deixou de lado esse núcleo político, talvez para não gerar mais um conflito, que daí seria um conflito com talvez o maior partido de direita no Brasil, é isso? A sensação é essa, de que eles aliviaram, passaram um pano, né, naquele jeito que a gente gosta de falar na internet, passaram um pano para o Valdemar da Costa Neto, que usou o partido dele para tentar desqualificar as urnas, contratando o Instituto Voto Legal. Fora isso, também acharam lá na sede do PL, no escritório ali que seria o do Jair Bolsonaro, acharam numa gaveta um dos decretos do golpe. Então, tem sim indícios de que o Valdemar foi usado sim nessa tramóia e aceitou fazer parte. Por mais que tenha sofrido pressão, ele topou fazer parte, portanto, dessa tramóia assim. E hoje, inclusive, por ter sido investigado, passaram um pano, né? Mas por ter sido investigado, uma testemunha, quando depõe, ele é obrigado a dizer somente a verdade. Como ele chegou a ser investigado, com o Valdemar teve um meio termo aqui hoje. Ele poderia se negar a responder perguntas que pudessem o incriminar. Mas se ele respondesse, o que ele respondesse, ele teria que dizer a verdade. Agora, se quisesse também, poderia ficar calado para não se incriminar. Tamanha portanto, a participação dele nessa história. Até agora, inclusive, dependendo do que descobrirem, ele poderia, inclusive, quem sabe, ser enquadrado ainda nessa história. Então, para não se incriminar, ele teve essa prerrogativa de ficar calado, se assim desejasse. Mas o depoimento dele foi muito curto, né? Basicamente, além de colocar na conta dos deputados do PL o contrato do relatório anti-urnas, ele também disse que foi o senador, aquele astronauta, o Marcos Pontes, quem indicou para ele o Instituto Voto Legal. E também falou que pagou esse relatório, pagou o Instituto com dinheiro de doação de campanha, e não com dinheiro do fundo eleitoral e nem do fundo partidário. Ele tentou tirar, portanto, dinheiro público dessa história. Tentou dizer que foi um dinheiro que ele teria arrecadado. Essa foi a participação aqui dele hoje. Foi muito breve. Ele falou, acho que por 10 minutos, e basicamente foi isso. Tentou culpar o PL, o Marcos Pontes, e disse que não teve dinheiro público nessa história. Teve também outros nomes aqui hoje, gente. Teve o Carlos Batista Júnior, que foi o comandante da FAB. Ele foi arrolado também, uma das testemunhas, pelo Ailton da Rocha, né? Ailton Graça da Rocha, aquele major do Exército, que era bem grosseiro, inclusive as mensagens que achavam do Ailton Gonçalves Moraes Barros, né, que é major da reserva, que era um dos que mais vocalizava o golpe e que atacava aqueles militares que não queriam aderir ao golpe. Era o núcleo 4 aqui hoje, que pôde trazer as suas testemunhas. O núcleo 4 é aquele que tem agentes da ABIN e alguns militares que eram os responsáveis por criar fake news para atacar as urnas e para pressionar os militares a aderirem ao golpe. E também foram aqueles agentes da ABIN que teriam monitorado autoridades públicas usando aquele software israelense, o First Mile. Esses eram hoje os alvos, os réus que puderam, portanto, apresentar suas testemunhas. Tinha também, claro, o engenheiro, dono do Instituto Voto Legal, o Carlos César Rocha, que foi quem trouxe o Valdemar como testemunha de defesa, né? Agora, o Carlos Batista Júnior, de interessante, basicamente contou que continua até hoje levando porrada nas redes sociais por ter se colocado contra o golpe. Apanha muito ainda daqueles que ele classificou como populistas e parasitas que permeiam a política. Ele não quis apontar o dedo para o Bolsonaro, mas a gente sabe que é dele que ele está falando.
É lógico, né, Guga? Bom trabalho por aí, bom ter você com a gente contando sobre esses bastidores aí das testemunhas, porque ainda vem muita água, né, para rolar pela frente. Então a gente vai se falando. Valeu, querido. Boa noite para você. Obrigado. Obrigado. Até amanhã. Boa noite, querido. Valeu. Gente, lembra que a gente estava falando um pouquinho mais cedo do Tarcísio de Freitas, né? Tem uma briga rolando que a gente está torcendo pela briga, né? Que foi em decorrência desse tarifaço. Acho que ninguém esperava esse efeito colateral que está surgindo aí. No fim das contas, o atingido não foi o governo Lula, foi o Tarcísio. Está apanhando de tudo quanto é lado, né? Ele que já vinha há muito, muito tempo com o pé em cada canoa, olhando para as eleições de 2026, hoje a gente teve ataques mais duros da família Bolsonaro. Então, vou trazer aqui a fala do Eduardo Bolsonaro nas redes sociais, falando o seguinte: prezado governador Tarcísio de Freitas, se você estivesse olhando para qualquer parte da nossa indústria ou comércio, estaria defendendo o fim do regime de exceção que irá destruir a economia brasileira e nossas liberdades. Mas como para você a subserviência serviu às elites é sinônimo de defender os interesses nacionais, não espero que entenda. O Tarcísio, ele deu uma entrevista, né? Aliás, perdão, o próprio Eduardo Bolsonaro deu uma entrevista para a Folha de São Paulo criticando o Tarcísio por entrar nessas negociações, entre aspas, né, de tarifas do Donald Trump. Ele estava querendo defender a própria pele, depois que ele viu que não era uma boa embarcar na do bolsonarismo, Chico. E a loucura é que ele quer que o Tarcísio largue até a missão de governador, né, e aposte mais ainda do que o Tarcísio já apostou, nas tarifas de 50%, deixe os empresários e o agro aqui de São Paulo na mão, não cumpra papel nenhum político nessa hora, em nome da causa maior, que é salvar a pele do pai, a pele do Jair Bolsonaro. Mas eu vi o Flávio Bolsonaro agora à tarde, a Mônica Bergamo deu uma nota com o Flávio Bolsonaro, o senador, que normalmente em alguns momentos tende a ser mais diplomático, defendendo o Tarcísio. Então a família está dividida, mas é pela primeira vez na vida o Tarcísio, muito querido, muito amado pela turma do Dinheiro de São Paulo, muito amado pela mídia paulistana, sofre um desgaste, levando pancada de editorialista de Estadão, que até então o amava, levando pancada da Folha de São Paulo, que até então se derramava de amores também. Então sai desgastado, é o perdedor, o grande perdedor dessa história no xadrez 2026 é o Tarcísio até agora. Tarcísio, o grande perdedor, e o Lula, um ganhador, pelo menos provisoriamente. Sim. Pesquisa de hoje que mostrou que a aprovação de Lula, não sei se a gente tem rapidinho para mostrar aí também, a aprovação de Lula voltou ao patamar de outubro de 2024. É a melhor aprovação do Lula na Atlas, é a primeira tela da Atlas aí, se quiserem colocar na tela, é a melhor aprovação do Lula em 2025 e é idêntica à de outubro de 24. Portanto, o Lula volta para o patamar de popularidade de antes da crise do Pix, que foi nos últimos meses de 2024. O Lula tem aprovação e desaprovação em empate. Desaprovação 50,3% e aprovação 49,7%. Mas se você olhar para a tela, quem estiver só nos ouvindo, olhar para a tela, pode até encher a tela aí com essa linha do tempo aí da aprovação e desaprovação, a curva está clara. Tem uma recuperação do Lula nos últimos 2 meses e acentuada depois dos ataques do Donald Trump. É provável que essas curvas se invertam nos próximos meses. É importante a gente trazer uma outra tela aqui, mostrando, além dessa melhora na aprovação, a pesquisa perguntou especificamente para os entrevistados se eles estavam aprovando ou reprovando a política externa do Lula. Então a gente tem aqui essa tela também, essa mesma pergunta tinha sido feita em novembro de 23, olha a diferença. Naquela época a gente tinha uma aprovação de 49,6%. Sim. E agora a gente tem 60,2%. É uma tremenda mudança, né? Em 23 tinha muito aquela história de o Lula com a Venezuela, o Lula com não sei o quê. O Lula só viaja. Só viaja a Venezuela. E agora tem uma aprovação quase de 2/3 para a política externa do Lula, por essa postura dele firme em relação ao Trump.
Então, importante, essa pesquisa Atlas mostra que inverteu a tendência e o Chico definiu bem. Tarcísio, grande perdedor, e o Lula, por enquanto, é cedo ainda. Assim como era cedo quando, 2 meses atrás, tinha gente já dizendo que o governo tinha acabado, que o Lula nem ia ser candidato à reeleição. Não, decretaram o fim. Decretaram o fim. É tanto que quando coloca a derrota, quando o Hugo Mota impõe a derrota no Congresso, era nesse pensamento. Acabou. Vamos dar uma pancada final e deixar ele exposto aí. É isso. Então, essa pesquisa de hoje mostra que inverteu o jogo e amanhã sai uma outra. Aí é pesquisa eleitoral da Quest, que a gente vai trazer também. Boa. A gente vai atualizando essa história ao longo dessa semana também. E a gente tem agora o Precisamos Conversar, hein, gente? Hoje é pautas aqui, a gente está falando do tarifaço Donald Trump. Essa vai ser uma das pautas aqui que vai ser discutida no Precisamos Conversar. Tem também o novo documentário da Petra Costa, que, aliás, foi entrevistada no Chico Pinheiro Entrevista também, né? Revelando esses bastidores da relação entre o Silas Malafaia e o bolsonarismo. Outra questão que vai ser discutida, a nomeação histórica da Ana Maria Gonçalves, que é autora de Um Defeito de Cor, que se torna a primeira mulher negra na Academia Brasileira de Letras. Primeira mulher negra? 138 anos depois. Primeira mulher negra. É uma vergonha também. Cheia dos mervais da vida lá, e a primeira mulher negra só chega agora. Só agora. Isso é uma vergonha também, mas é histórico. A gente tem que comemorar muito. Tem que comemorar, a autora de um livraço. E ovacionar a Ana Maria Gonçalves também. É tema do Precisamos Conversar também. Isso. Muito bem. Agora a gente acompanha, então, Precisamos Conversar, seu encontro marcado com a Juliana Baroni, com a Sucena, a Márcia Tiburi, Nina Silva e também a Sara Zara. A partir de agora, tem um grupo do Zap também, cl.com.br/Precisamos Conversar, para você ficar por dentro de todas as novidades. Vamos nessa? Amanhã a gente está de volta também. E, na sequência, vai ter o Espiritualidade na Ação, com o Frei Davi e o Eduardo Brasileiro. Espiritualidade e a Economia de Francisco e Clara, logo na sequência do Precisamos Conversar também. Agora sim, a gente vai nessa, Vambora. né? É isso então, aí. boa noite, Chico, Rodrigo, e boa noite a todos que nos acompanharam até aqui. Amanhã estamos de volta. Tchau, gente. Em janeiro de 2025, eu deixei de apresentar o ICL Notícias primeira edição. Assim, eu dei minha contribuição, eu ajudei a construir e agora vou estar vindo aqui esporadicamente. E foi eu deixar de apresentar que os boatos começaram. Até dizer que eu estava preparando a minha candidatura à presidência, as pessoas disseram. O que elas não sabiam é que eu estava preparando o novo capítulo da história do ICL. E chegou a hora de dizer para vocês que capítulo é esse. No dia 27 de julho, um domingo às 8 horas da noite, vocês vão saber do novo passo revolucionário do ICL. Aliás, dos novos passos. Vocês não vão acreditar no que a gente construiu enquanto eles espalhavam boatos. O melhor de tudo, você e sua família vão poder fazer parte eternamente dessa nova fase do ICL. O ICL está em todo lugar, na palma da sua mão, na TV da sua casa e até nos seus ouvidos. Para ir além da manchete e mergulhar com apuração e contexto de verdade, acesse iclnoticias.com.br. Siga o ICL, compartilha e vem com a gente. Informação para quem pensa.